Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os tipos de parto e os impactos no comportamento das crianças. Não importa qual foi o tipo de parto que você teve, o seu bebê vai ter a sua própria interpretação, tanto positiva quanto negativa, conforme a interpretação e conforme o sistema de crenças que ele já está formando ali no útero. Então, a verdade é de cada um. A verdade é do seu bebê, a verdade é sua, a verdade é minha. Tudo depende de como a gente interpreta as coisas. Às vezes, o que é positivo para mim é negativo para você. E tá tudo bem do jeito que tá. Tudo depende de como foi construído essa informação em nós. O vídeo de hoje não é para dizer qual parto é melhor. Se o parto cesárea, se o parto normal, se o parto induzido, se o parto não induzido. Cada mulher teve o parto que teve porque precisou ser daquele jeito. Nada é por acaso. O que eu vou trazer aqui para vocês são características que você pode observar na sua criança ou em você mesmo adulto. Também serve para os adultos observar como que é o seu dia a dia, como que ele é no seu dia a dia. E são características importantes para você se entender e entender o seu filho. Mas se você se encaixa aqui, se você vê que você tem alguma dessas características conforme o seu parto, não precisa você ficar desesperado, porque tudo é possível ressignificar, mudar, tudo é possível mudar lá na gestação, quando esse sistema de crença aconteceu, quando esse parto aconteceu, e trazer para hoje uma nova realidade, novas características mais positivas, conforme aquelas que vocês tiveram. Eu vou ler aqui para vocês, que é bastante coisa, as características do parto, e veja se você se enquadra em algum deles. O parto normal é aquele parto sem indução, é onde o bebê tomou a decisão de nascer no seu tempo certo, no seu ritmo certo. Ele escolheu nascer naquele momento e daquele jeitinho, como tinha que ser. Participou ativamente do parto, da sua jornada e alcançou em conjunto, junto com a sua mãe, o sucesso de nascer com seu próprio esforço. Esse é o parto natural. É quando a criança participa junto com a mãe ativamente, sem nenhum tipo de indução, sem nenhum tipo de intervenção, né? É uma criança que tá ali, juntinha com a mãe, trabalhando em equipe. No parto cesárea, o bebê não teve a chance de escolher. Ele não tem a chance de escolher o momento certo, né? Ele tem uma percepção que naquele momento ele nem está preparado, fisicamente, emocionalmente, seu espaço de segurança é invadido, lá o médico corta a barriga da mãe, tira o bebê, pega nesse bebê com firmeza, com segurança, né, para não deixar ele cair, e ele é arrancado da sua mãe. Então o bebê de cesárea, ele não se sente, não tem essa proatividade de fazer as coisas como um bebê que nasceu de parto normal e decidiu nascer. O parto normal é um bebê mais autônomo, mais decidido, mais seguro. E o bebê de parto cesárea é um bebê mais passivo, que espera que as pessoas façam as coisas para ele, porque já que ele não decidiu nascer, não decidiu a hora de nascer, mas é claro que eu tô falando de uma forma aqui muito simples, mas é claro que a gente sabe, a gente entende que tem muita coisa envolvida, que a saúde da mãe, do bebê são extremamente importantes. E eu lembro, mais uma vez eu vou falar para vocês, não importa se for normal ou cesárea, foi do jeito que tinha que ser. Foi para a segurança de vocês, se for melhor para você e para o seu filho, tá tudo bem do jeito que foi. Algumas características de parto normal. Eu vou ler aqui para vocês. Autoconfiança para enfrentar os desafios, mesmo com dificuldades. Proatividade para tomar decisões e executá-las. É uma criança que toma decisões, que tem iniciativas próprias, assim como foi no seu parto. Tem um maior vínculo com a mãe, pois trabalhou em conjunto com ela para nascer. Tem maior autoconfiança, sente capaz de finalizar os desafios com os obstáculos, gosta de colocar a mão na massa, tem facilidade para executar ideias, é aquela criança independente, autônoma, que a gente vê que está sempre querendo fazer as coisas, que gosta de terminar de fazer as coisas, é uma criança determinada, decidida,
E você pode ser esse adulto aí determinado, decidir se você está me ouvindo agora e você se identifica no seu parto normal, isso serve para você também. Agora, características de um parto normal induzido. Tenderá a esperar que alguém inicie ou estimule a execução de suas tarefas. Acredita que não é capaz de iniciar por conta própria. É aquela pessoa procrastinadora, que sempre está esperando que alguém motive ela para ela fazer alguma coisa. Frases comuns: eu não estou pronto, eu não quero fazer agora, eu não sei fazer, eu prefiro não fazer, eu não consigo fazer, eu preciso de ajuda. Pode expressar mágoa ou frustração pelo fato de não ter tido o seu tempo respeitado. Odeia ser acelerado, odeia ser pressionado. Porque o parto induzido, o nome já disse, ele foi induzido. Alguém estimulou aquele parto. E essa pessoa que teve o parto estimulado, ela odeia que pressionem ela odeia que acelerem ela. Ela acha que ela nunca está pronta para executar as tarefas, para fazer as coisas, porque ela precisa sempre que uma pessoa fique ali estimulando ela, motivando ela. Sabe aquelas pessoas que sempre você precisa estar, você vai conseguir, vai lá, vai dar certo. Ela nunca tem a positividade na vida para que ela consiga executar as coisas da melhor forma possível. Agora, características de parto cesárea agendada. Não houve a decisão do bebê nascer. Prevalece a escolha dos pais ou do médico. Também relevante o motivo que determinou a cesárea. Muitos médicos marcam a cesárea para prevenir a saúde da mãe e do bebê. Gente, tá tudo bem, tá? Só tô trazendo as características aqui. Se o seu parto foi agendado por algum motivo de saúde, tá tudo bem. Ou se você agendou e não sabia de nada disso, tá tudo bem também. O meu parto também foi agendado e eu não sabia de nada disso do que eu tô falando para vocês. E no começo, quando eu descobri tudo isso, eu me senti culpada, porque eu enxerguei muitas características do meu filho conforme o parto dele. Mas hoje eu já me acolhi, já entendi que foi do jeito que tinha que ser assim. Eu não sabia de nada do que eu sei hoje, estou aprendendo agora junto com vocês. E tá tudo certo, o que prevalece é sempre a saúde da mãe e do bebê. Quem escolheu agendar o meu parto foi o meu médico. Eu gostaria de ter tentado um parto cesárea, mas eu tinha outras questões que eu não podia me esforçar para que acontecesse um parto normal e ele decidiu que isso seria o melhor para mim. E no final das contas, correu tudo bem, eu me senti super bem, me recuperei bem e deu tudo certo. E o que eu vejo hoje no meu filho, que são essas características aqui, eu vou conforme eu vou sentindo que ele precisa melhorar e evoluir em alguma coisa, eu vou trabalhando nele e em mim também. Sente que não confia em suas capacidades de fazer por conta própria. Sente-se violado, agredido pela forma como foi manipulado e arrancado do seu espaço. Nunca está pronto. Nunca sente que é capaz de fazer as coisas. Sente-se incapaz de realizar atividades, projetos, mudanças, desafios. Tem uma alta frustração de ser impedido de fazer escolhas ou receber ordens. Reage ao não com intensidade, pois ativa a sua frustração de ter sido impedido de fazer a sua própria escolha. Pode ter uma baixa autoestima, dificuldade em lidar com o ritmo dos outros. É um procrastinador, é uma pessoa que não tem iniciativa. Quando o parto é agendado, é uma criança, sabe aquela criança que sempre precisa de uma ajuda para tudo? Eu preciso de ajuda para colocar o sapato, eu preciso de ajuda para terminar de comer, eu preciso de ajuda para terminar o banho, eu preciso de ajuda para fazer lição de casa. É uma criança que sempre busca ajuda, sempre pede ajuda, mesmo que ela saiba fazer, mesmo que ela consiga fazer. É uma criança que sempre pede ajuda. Por quê? Ela não decidiu naquele momento nascer. Ela não teve uma voz, né? Ela não foi ouvida. Ela não foi esperado o tempo dela. Então é uma criança assim, que não gosta de receber ordens, não, reage muito
ao não, você fala não, a criança já tem uma reação assim que você não espera, né? Não é muito positiva. Mas isso são características de um parto agendado. Agora, características de parto cesárea de emergência. Tenderá a ter medo, insegurança de desafios e novos projetos, pois acredita que algo de perigoso pode acontecer no meio do caminho. Sensação de paralisia na vida após iniciar uma tarefa. Evitará se colocar em situações de possível risco. Ficará apegada a uma pessoa de confiança, pois o medo incerto é uma constante. Quando estiver em dificuldades ou problema na vida, ficará à espera de alguém para socorrer. Ansiedade com desafios e mudanças de tarefas. Então, a criança que nasceu de um parto cesárea de emergência é uma criança que tem muito medo, muita insegurança. Ela sempre acha que está correndo algum perigo, algum risco de vida. Então, ela precisa de ajuda, ela precisa de socorro. É uma criança que vai descer lá no escorregador e está gritando: socorro, eu vou morrer, me ajuda. Isso são características de uma criança que nasceu de um parto de emergência. Ela tem a sensação que ela está em perigo o tempo todo. Agora, características de um parto de uso de fórceps ou extrator a vácuo. O uso do instrumento, em um caso de parto, o instrumento ele é usado no parto quando o parto parou de evoluir, ou quando a mãe está em exaustão, sem força para fazer o movimento de expulsar o bebê, ou em casos de risco, tanto para a mãe quanto para a criança. E essa forma de nascimento é a forma mais agressiva e violenta para o bebê. É o bebê que sofreu mais com esse tipo de parto, porque ele sente que ele foi agredido nesse momento, porque tanto o vácuo quanto o extrator pressiona a cabeça da criança, né, para nascer. Então essa criança, ela se sente pressionada. É uma criança que se sente agredida quando isso acontece com ela. É uma percepção de agressão que ela tem. Ó, agressividade, violência contra a mãe. Pode ter crises de agressividade utilizando a cabeça, batendo a cabeça contra a parede, bate a cabeça no chão, contra as pessoas, ou utiliza algum instrumento para agredir ou se agredir. Tem uma sensibilidade tátil, principalmente na região da cabeça, dificuldade para lavar o cabelo, para usar acessórios, cortar o cabelo. É uma criança mais introvertida, prefere ficar no seu lugar seguro e protegido, sempre vai preferir o seu lugar de conforto. Pânico ao ser separado da pessoa de segurança. Pode ser a mãe, o pai, uma avó, uma cuidadora, uma criança que morre de medo de ir para a escola. Odeia ser perturbado e receber ordens. Gosta de segurança, do jeito de ser e fazer as coisas. Não conclui as tarefas que inicia sem forte pressão. Sente dores de cabeças constantes, no pescoço, no maxilar, quando sofre alguma pressão emocional. Tem aversão ao toque físico, tem o cérebro hipervigilante. Essa criança que nasce de fórceps, muitos são conhecidos como TOD, também, né, como transtorno opositor. A gente precisa ver como que foi o nascimento dessa criança. Se essa criança é uma criança muito agressiva, que tem essas características, precisa ser trabalhadas memórias de nascimento dessa criança, porque é realmente um nascimento onde é interpretado com muita violência para a criança. Então é uma criança que fica desesperada quando você toca na cabeça dela para fazer qualquer coisa, para lavar o cabelo, cortar o cabelo, pentear, amarrar, fazer uma xuxinha, tudo é uma grande dificuldade. Porque as memórias de dor, de trauma e de sofrimento estão na cabeça da criança. É uma criança que é contrariada, você chama a atenção dela, briga, ela já começa: tô com minha cabeça tá doendo, tô com dor de cabeça. É uma criança que não pode ser contrariada, que já fala que tá com dor de cabeça, e ela sente mesmo dor de cabeça. É uma dor de cabeça que ativa essa memória de dor e de trauma dela. Então, uma criança que teve esse tipo de parto, ela precisa
Eu acho que mais do que as outras todas que eu já citei por aqui, de ser vista, porque é muito ruim você saber que o seu filho se agride, seu filho bate a cabeça, seu filho é agressivo com ele mesmo e com os outros, porque ele usa a cabeça contra a parede. É muito assustador ver uma criança que bate a cabeça na parede, que se machuca, que se pune, né, pela violência que ela interpretou no seu parto. Agora, características de parto, onde há risco de vida, tanto para a mãe quanto para o bebê. Toda a tensão que envolveu a gestação ou parto fazem o bebê acreditar que vir a vida é inseguro, que existe risco de viver, que a vida é perigosa. É um bebê que pode assumir a culpa por sua mãe ter sofrido pelo seu nascimento ou na gestação. Insegurança diante da vida, de novas atividades, novos lugares, tudo é desconhecido. É um bebê que sofre de grande ansiedade. É um bebê que tem medo constante da morte ou de perder a mãe. É extremamente apegado à mãe. É um bebê hipervigilante. É um bebê que tem medo de tudo. Tem bebê que se sente culpado pelo sofrimento da mãe. Então esse bebê ele acaba se tornando uma criança disfuncional. É uma criança que quer cuidar da mãe. E nenhuma criança cuida da mãe, é a mãe que cuida do filho. Então ele acaba apresentando comportamentos disfuncionais no seu dia a dia, na intenção inconsciente de consertar aquilo que aconteceu com a mãe, aquele susto que aconteceu com a mãe. Agora, características do parto pélvico, que é aquele bebê que fica sentado no útero. É um bebê que mostra uma contrariedade de algum fato ocorrido na gestação. Ser, por exemplo, é um bebê que você pensava que era um menino, aí veio uma menina, que é do sexo oposto. Ou essa criança pode ter perdido um irmão gêmeo, por exemplo, e você não sabia. Acontece muito de gêmeos sobreviventes e a mãe não sabe. No momento da concepção, tinha 2 embriões e aí você de repente teve um escape, você achou que era uma menstruação, alguma coisa normal, e de repente pode ter sido ali uma das crianças que se perdeu. Então, a sensação e a percepção que o bebê tem no útero, que estava compartilhando ali o útero com aquele irmãozinho por alguns dias, é de uma revolta. Eu quero meu irmão de volta, né? Ele sente isso e ele vive com isso no dia a dia. Muitos adultos, né? Deixa eu entrar um pouquinho nesse assunto. Muitos adultos que querem, por exemplo, 2 roupas iguais, que querem comer o dobro, que querem tudo de 2. Eu gostei dessa blusinha, eu quero uma verde e uma rosa. Eu quero uma preta e uma branca. Compra 2 sapatos iguais, um de cada cor. Tem várias características, vários sinais de adultos que é um gêmeo sobrevivente, né? É um gêmeo que se perdeu. Às vezes a mãe ficou sabendo que a gestação era gemelar e um se perdeu, ou muitos casos ela nem fica sabendo que ela estava grávida de 2. Um se perdeu, o corpo absorveu, houve aquele escape ali, aquele sangramento, e ela não se deu conta que era um filho, porque às vezes ela nem sabia que estava grávida, né? Achou que era normal, que era uma menstruação, que era um escape, e foi um dos filhos que se perdeu. E o bebê que fica com essa percepção ao longo da vida de gêmeo sobrevivente. Tem muitos gêmeos sobreviventes que não sabem que são gêmeos sobreviventes e que acabam fazendo tudo por 2, né? Acabam tendo um sentimento de vazio muito grande, um sentimento de que não está completo, que não está preenchido, e pode ser a falta desse irmão gêmeo que não sobreviveu. Personalidade forte, fora do senso comum, inovador, teimoso em suas ideias, sempre do contra. O bebê pélvico tem uma personalidade que ela está sempre do contra, tudo e a todos. É uma sensação de ser inadequado, magoa-se por ser julgado e errado o tempo todo. Se foi feita uma intervenção para mudar sua posição, dando certo ou não, ele se ressente por ter sido obrigado a fazer diferente daquilo que ele gostaria. É uma criança, uma pessoa rebelde. Você
ela sempre diz não para tudo, ela é sempre do contra, é uma uma pessoa que não gosta de fazer as coisas diferente daquilo que ela acredita, não gosta de fazer o oposto, tem muita personalidade, tem uma personalidade muito forte, muito difícil de lidar, esse é um bebê pélvico. Agora, características de parto, um circular de cordão umbilical, que é o cordão umbilical enrolado no pescoço, né? O nascimento com o cordão umbilical no pescoço é uma experiência de quase morte para a criança. Dizem, né? Tem muitos estudos que dizem que não faz diferença, mas pelas experiências energéticas e intrauterinas que nós já estudamos e que eu já vivi na pele essa experiência, é uma sensação de sufocamento, é uma sensação de que, como se a gente fosse faltar o ar, mesmo que o bebê esteja ali pelo cordão ligado com a mãe, a sensação é essa, né? Não que isso aconteça, mas a sensação é essa. Tem dificuldade de seguir adiante em projetos e mudanças, pode ter inflamações de garganta e problemas respiratórios, recorrente a uma forma de somatização do trauma. Como o cordão ficou enrolado aqui, pode ser que toda a somatização de informação que ele recebeu daquele momento do trauma fique aqui essas memórias. Então pode ser que a criança sim tenha uma dor de garganta recorrente, que ela se sinta sufocada. É quando a criança podem ter medo de lugares fechados, onde há pouco espaço para mobilidade, como nos carros, elevadores, brinquedões, e sentir pavor de usar cinto de segurança. É uma criança que não gosta de usar corrente, cordão, colar, nada que vá no pescoço dela, porque ela sente um incômodo muito grande. Ela sente uma sensação de sufocamento que aquele cordão traz no pescoço dela, que é por causa das informações do trauma que ela recebeu. Os efeitos do nascimento vão atuar dia a dia na vida da criança e do adulto, se for o caso, se nada for feito. Sempre existe um trauma que pode se manter inconsciente e demonstrando através do comportamento da criança, mas a gente não percebe. Porque muita coisa está inconsciente, muitas atitudes da criança está inconsciente, ou nossas mesmo, e que a gente não consegue fazer essa ligação do que pode ter sido. Então, quanto mais rápido a gente tratar, mais rápido os resultados vão acontecer. E é possível tratar essas memórias através das terapias holísticas e ressignificar tudo isso que te causou traumas e te causou dor. Todas as emoções sentidas pela mãe no momento da gestação e do parto são fundamentais para a interpretação que o bebê vai ter sobre a vida e sobre ela, porque eles estão completamente conectados. Então, conforme a gestação dessa mãe, a criança sente o que a mãe sente através das suas sensações, percepções, emoções, tudo isso vai construindo informações que são passadas para esse bebê. E no momento do nascimento desse bebê, ele vai atuar, agir, entender esse trauma que ele viveu, pode ser positivo ou negativo, conforme as crenças que a mãe passou para ele. Porque a mãe e o bebê, eles estão completamente conectados, tanto corpo quanto alma. Então, no momento do nascimento, essa ruptura, ela é muito importante. E que se a mãe teve uma gestação super tranquila, super consciente do que estava acontecendo com ela naquele momento, ela estava com uma vida tranquila, é normal que este bebê tenha uma interpretação positiva do seu parto, seja ele qual forma foi. Ele vai, de certa forma, entender assim no inconsciente dele que aquilo foi necessário. Agora, se foi uma mãe que teve depressão, que chorou muito, que vivia muito estressada, que passou por várias dificuldades, problemas de saúde, pode ser que o parto seja interpretado de uma forma negativa para a criança, porque o que a mãe sente, o bebê sente, e isso influencia diretamente na percepção que a criança vai ter. Nossos pais também foram bebês, né? Foram bebês que atravessaram por tudo isso, por diversos traumas na vida, não só na gestação e no nascimento, mas ao longo da vida. E eles não foram tratados.
né? Se a gente está começando a aprender agora sobre tudo isso, imagina os nossos pais. Agora imagina na época deles como que isso era visto. Como que os nossos avós tratavam, nossos bisavós tratavam, né? Devia ser bem diferente. Ou eles não faziam nada, né? Ah, é assim mesmo. Deixa pra lá, daqui a pouco passa. E foi uma geração que não foi vista, que não foi acolhida. Agora imagina que tipo de bebês poderia se tornar quando adultos. Como que os nossos pais foram bebês traumatizados e se tornaram adultos como? Como que eles vão cuidar da gente? Será que eles vão cuidar da gente de uma forma amorosa, de uma forma acolhedora? Vão ensinar pra gente inteligência emocional? Vão ensinar pra gente a fazer terapia quando a gente não estiver legal? Será? Se eles nem sequer sabiam que isso existia, como que eles iam passar isso pra gente? Eles não sabiam de nada. Então, não vamos culpar nossos pais por nada. Tudo foi do jeito que tinha que ser. A gente está num processo de evolução incrível. O planeta está passando por um processo de evolução incrível e a gente faz parte de tudo isso. E a gente pode fazer tudo isso porque a gente tem as ferramentas e as informações necessárias para quebrar esse ciclo e fazer tudo diferente, tudo melhor a partir de agora. Como ninguém sabia de nada disso, seja gentil com a antiga versão de você que não sabia de nada disso. Seja gentil com seus pais que não sabiam de nada disso. E agora que você sabe e pode fazer diferente a partir de agora, compreendendo a si mesmo, seja gentil com seus filhos e com seus pais também. Observe se os seus filhos têm alguma dessas características e acolha ele. Ressignifique isso. Às vezes você trazer para a consciência, não que vá resolver, mas pode te ajudar. Por exemplo, se você teve uma criança que nasceu de fórceps, né, extratora vago, que é o parto mais violento na percepção do bebê que existe, você pode contar para o seu filho o que aconteceu. Você pode explicar para ele que o que aconteceu não foi porque você quis, que você não sabia que ia ser desse jeito, que essa atitude do médico em trazer ele ao mundo dessa forma foi extremamente necessária para que ele e você sobrevivesse. Se é uma criança maiorzinha, ela pode não entender o tamanho, né, da importância disso, mas ela vai te ouvir. Faça teu filho te ouvir, fala para ele que você não sabia de nada disso. Peça perdão para ele por tudo que você não sabia até agora, por tudo que aconteceu, por todo esse sentimento que tomou conta dele até hoje e que você não sabia de onde vinha toda essa agressividade. Acolha seu filho, diga para ele que ele pode expressar o que ele sente através das palavras, que você sabe como acolher ele. Traga sempre afirmações positivas para o seu filho, de que você o ama, que você respeita ele do jeito que ele é. Tudo isso vai resolver? Pode ser que só isso já resolva. Pode ser que melhore, ou pode ser que não. Pode ser que esteja muito profundo, muito enraizado no seu filho e ele realmente precisa de uma ajuda, de uma intervenção, porque sozinho pode estar sendo muito difícil para ele conseguir fazer. Mas você agora, sabendo de tudo isso que você sabe, você já pode fazer diferente. Você já pode trazer tudo isso para uma realidade diferente da sua vida. Bom, espero ter contribuído um pouquinho com vocês. E até a próxima!